Olá, torcida tricolor, bom dia. Pessoal, agora nossas atenções são voltadas para Libertadores da América, outro mata-mata que irá acontecer para o Fluminense nessa terça-feira, tá certo? 19 horas, direto do Maracanã. O que o Fluminense precisa para atuar bem e para convencer e vencer o jogo? E a provável escalação do Fluminense? Subiu o dia, vai alterar essa mudança? O que vai acontecer para a gente tirar a lição da fase de grupo? Te digo tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Pois é, turma, jogo importante amanhã, esse jogo de ida contra o Independente Rivadavia, que foi um dos melhores times de pontuações nessa fase de grupos que aconteceu antes da Copa do Mundo. O Rivadavia não é um time bobo, é um time que sabe jogar, principalmente fora do seu domínio. Mas o que o Fluminense precisa para anular as principais peças do Rivadavia e convencer o seu torcedor a sair com uma boa vitória diante da sua torcida? Eu te digo uma coisa, turma tricolor. Thiago Silva já pode até voltar contra o Independente Rivadavia amanhã, certo? Já está treinando, vamos ver se ele consegue ter essa condição para esse jogo, seria muito bom. Que falando em zagueiro, só queria que dar um destaque aqui, que o Ignácio está um monstro na zaga, está um verdadeiro salvador em termos do nosso setor defensivo. Ganhou a posição devido às lesões dos nossos zagueiros, né, que foram contundidos, e aí ele segurou essa vaga nos dois jogos do mata-mata contra o Vasco, e agora o último contra o Botafogo ele jogou muito bem, mas muito bem mesmo, tá certo? E outra coisa, tá fazendo gol, fez o gol de empate diante do Botafogo. Então é Ignácio e mais 10, tá bom? Então, eu entendo que esse jogo não vai ser fácil para o Fluminense, a gente tem que entender, mas que a torcida vai ter que apoiar o Fluminense para que consigamos essa vitória dentro do Maracanã, nesse jogo de ida, porque o jogo de volta lá em Mendoza, lá na Argentina, não vai ser mel com açúcar, tá certo? Vai ser difícil para conseguir lograr êxito para chegar às quartas de final. É isso que eu penso. Então o que o Zubeldia poderá fazer neste caso? Porque os reservas diante do Botafogo se superaram, foram bem. Aí na hora que o Zubeldia tira os reservas e coloca os titulares, o time caiu de rendimento, né? E pegou até um sufoco no final do jogo do Botafogo. Bom, porém, a gente tem que entender que certos jogadores não têm, mas que estão desligados, estão desfocados, desconcentrados, não estão atuando bem, não é isso? Eu vou citar o caso aqui do Savarino, que não está atuando bem, e principalmente seu Acosta. Lúcio Acosta, que era uma referência no meio campo, essa engrenagem que dava movimentação, articulações, passos assertivos, e parece que não está querendo jogar. Ele tirou totalmente o foco da qual ele fazia essa parte do meio campo em que dava mais inspiração e criação de jogada para o nosso meio. O que está acontecendo, Acosta, com você, rapaz? Você nos últimos jogos parece que está assim, desgostoso de que você tem que chegar para falar alguma coisa. Porque não dá. Se você tiver dessa maneira, com esse tipo de pensamento, o Zubeldia tem que colocar você no banco. Com certeza tem que colocar você no banco. Não pode mais deixar um jogador que está desconcentrado, não está atuando bem, errando passes. Não é isso? Então você tem que colocar aquele jogador do meio campo que quer participar, que quer atuar, né? Que quer mostrar serviço ao nosso elenco tricolor. É isso. Tá bom?
e que nossos atacantes, tanto Canóbio, Hulk, se forem titulares, poxa, brincadeira, não pode perder gol, procurar sempre o gol, chutar de fora da área é fundamental. Os nossos pontas têm que fazer cruzamentos assertivos, como o Senna fez na cabeça do Ignacio, e foi muito importante isso. Então é isso, Soteldo está pedindo passagem, toda vez que entra, dá muito mais movimentações, né, de jogadas em relação àqueles que eram titular anteriormente. Por isso eu vejo que amanhã, contra o Independente Rivadavia, o Fluminense tem que atuar muito bem mesmo. Tem que mostrar serviço, tem que mostrar bola, né? E mostrar para o seu torcedor que venceu, que vai vencer e vai convencer a nossa torcida. Porque a nossa torcida não aguenta mais com tanto empates. Então, está na hora de encaminhar a vitória diante de uma competição tão importante como a Libertadores. Porque se fizer um bom jogo dentro do Maracanã, sair com uma boa vitória, o jogo de volta vai ser melhor para o Fluminense em termos de organizações táticas. E que o Zubeldia faça uma escalação condizente com a atual situação do Rivadavia. O Rivadavia perdeu, né, o seu melhor jogador, que é o Vidia, foi lá para o Boca Juniors, tá certo? Não sei como é que está enfrentando no atual momento o campeonato da Argentina, mas que é um time que não é bobo, é um time que tem um bom cabeceio nas bolas aéreas, e o Fluminense tem que ter cuidado também nesse aspecto. Se o Thiago Silva retornar, melhor, porque com certeza não é possível que o Zubeldia vai deixar o Ignacio fora. Então é Ignacio e Thiago Silva. As outras peças do meio campo todo mundo já sabe, Martinelli e Ecos, tá certo? Então, pensando nisso, o Fluminense pode sair do Maracanã com uma boa vitória, tá bom? Tá ok? Amanhã eu te trago quem vai ser o árbitro da partida entre Fluminense e Rivadavia. Olha, Zubeldia, estamos de olho, viu? Você tá na corda bamba, tá bom? Ok? Saudações tricolores, bom dia, faça sua inscrição, e solte o like e dá o apoio aqui ao canal do Professor Humberto. Bom dia.